Boa tarde. É boa tarde, não? Boa noite. Uma boa tarde para a Igreja de Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é bom em todo o tempo. Amém, Jesus. Vamos olhar para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos nos quebrantar diante do Pai nessa tarde. Merecida ira, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha ovelha, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos nos quebrantar diante de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor.
Vamos nos entregar nas mãos dele neste momento que estamos passando e termos sempre a certeza em nossos corações que não estamos sós. Estamos sempre sendo guiados por um Deus misericordioso. Entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra clama ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. O gesto simples de amor, o jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra clama ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Glorificado seja o seu santo nome, Jesus. O Senhor ressuscitou e está aqui em todo o tempo em nossos corações, nos sondando, nos guiando. Salve,
salve, povo do Senhor Jesus. Mais um culto abençoado pelo nosso Deus. É abençoado porque estamos aqui. Sem as bênçãos, sem a concessão de Deus, não estaríamos aqui. Estamos aqui mais uma vez para falar de missões. Segundo o calendário de nossa Igreja Batista, nós estamos em missões estaduais. E os nossos missionários, sejam a nível de estado, Brasil e mundo, continuam fazendo o seu papel, levando a mensagem do Senhor a todo canto. E a gente entende que em meio a esse tempo de pandemia, de algo inesperado para todos nós, é difícil, é confuso, mas a gente entende que também que é um momento de provação do nosso Deus para aqueles que foram escolhidos para levar a boa obra, que é a obra da salvação. O nosso papel nesse mundo, irmãos, não é outro senão levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Levar pessoas a conhecer o único que pode salvar. Salvar da ira do Senhor, para que no dia da ira do nosso Deus, Ele não lance as almas daqueles que não conheceram o Senhor Jesus no inferno. Então, meus irmãos, que nós possamos estar em constante orações, para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar essas pessoas, as pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Estar em constante orações para que nós possamos ser instrumento, mesmo em meio a esses tempos difíceis. Ter fé o suficiente para falar do amor do Senhor Jesus. Vai ser pessoalmente? Vai ser através de alguma rede social? Não sei. Os nossos missionários estão nos campos. Para que eles continuem lá, é preciso que a nossa fé seja grande o suficiente para que possamos conseguir enviar ofertas missionárias para que eles possam continuar lá e ter uma vida razoavelmente em paz e sossegada. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Aqui temos uma equipe aqui realizando os cultos online. Tem os bastidores aqui também, que não são vistos nesse momento, mas uma coisa é certa: são missionários que de uma forma ou outra estão alimentando o espírito daqueles que estão necessitando de ouvir uma palavra, de estar que estão com aquela saudade enorme de estar junto, de louvar, bater palmas, abraçar. Creio que este momento em breve retornará, mas enquanto isso, irmãos, precisamos manter a nossa obra em dia. Eu convido os irmãos aqui presentes, você que está assistindo, você que irá assistir depois, a orar junto comigo agora, em prol do reino de Deus, para que os nossos missionários levem mais e mais pessoas a conhecer o Senhor Jesus e ter acesso ao reino dos céus. Querido Deus, neste momento, ó Deus, o qual o Senhor me incumbiu de vir aqui falar, ó Pai, através desse culto online, a respeito de missões, ó Deus, missões estaduais, o estado do Espírito Santo, ó Deus, precisa tanto do Senhor. O nome bonito fala daquele que o Senhor Jesus deixou para que nos consolasse, e neste momento que estamos precisando tanto de consolo, ó Deus, consolo para nossa alma, para nossa mente, consolo, ó Deus, para que a nossa fé seja restabelecida o suficiente para irmos, ó Deus, levar o Evangelho a toda criatura. Talvez não vai ser nós mesmos, mas através, ó Deus, de nossas ofertas, que aqueles que estão, Senhor Deus, realizando, ou pessoalmente, ou através de cultos online, possam, Senhor Deus, continuar levando a mensagem do Senhor. Que nós possamos continuar levando a mensagem do Senhor, que os missionários do Espírito Santo possam estar continuando levando a mensagem do Senhor, que os missionários de cada estado do nosso Brasil possam estar continuando levando a mensagem do Senhor. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, em todos os corações, para que, Senhor Deus, não retenhamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração em relação a ofertas. Que possamos nos desprender. Ó Pai querido, graças eu te dou, porque estou aqui junto com meus irmãos, até aqui o Senhor nos preservou. Que o Senhor possa continuar assim conosco. E que um dia possamos olhar para trás e falar: lembra do dia daquela pandemia?
talvez iremos entender o que o Senhor realmente tinha para nós. Mas nesse momento, ó Deus, entregamos na mão do Senhor e confiamos que o Senhor é o nosso Senhor, Deus, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro. Amém. Boa noite para vocês. Mais uma vez, estou aí clamando você a se cuidar. Já nesses dias de pandemia, dias difíceis. Mas agora clamo que Deus te alcance, que você possa experimentar o mais profundo do Senhor nessa hora. Quero nesse momento orar. E tenho o nome da Michele, que trabalha na Sou Feliz, que nos pede que oremos a Deus em favor da sua vida, em favor da sua saúde. Também lembro dos nossos vovôs na Sou Feliz, que têm passado por dias difíceis. A Sou Feliz, que é o lar dos nossos vovôs, lar dos nossos idosos. Que nós possamos, meus irmãos, clamar por essas vidas que outrora foram os responsáveis por manter e trabalhar no nosso país. E hoje tem enfrentado essa dificuldade tão grande. Orem comigo, que você aí no seu lar possa interceder por todos esses que agora têm passado por dificuldades. Mas peço a você também que me ajude em oração por aqueles que estão trabalhando, sabe, aqueles que estão na linha de frente, mantendo o nosso país funcionando. Também ore pelo nosso presidente, ore pelo nosso governador, o nosso prefeito, que tem também dificuldades para gerir toda essa situação pandêmica. Que Deus possa ser confortador, orientador na vida de todos nós. Agradeço a Deus pela vida dos servos dele que aqui estão servindo, estão se mantendo firmes diante do Senhor. Clamemos nessa hora. Grandioso Deus, esses dias são dias difíceis, dias que nós não compreendemos, dias que aparentemente são tenebrosos, mas diante do Senhor nós colocamos, ó Deus, esses acontecimentos. Muitas vezes nós queremos saber por quê, para quê, por que serve, mas a verdade é que nós clamamos nessa hora que o nosso coração fique em paz. Paz, pois em meio a essas dificuldades, o Senhor é a nossa paz. Clamamos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor interceda pela vida da Michele, que clama pela sua saúde e principalmente para que ela possa descansar no Senhor e entender que esse é o momento que o Senhor tem para a vida dela. Guarde a sua casa, guarde a sua família, que ela nesse momento possa experimentar o carinho do Senhor, o amor do Senhor e os braços do Senhor em volta dela. Clamo, Senhor, pela vida, ó Deus, dos nossos governantes, que, sabe, Senhor, precisam da orientação do Senhor para esses dias. Clamo pelo nosso presidente, que o Senhor estenda suas mãos sobre a sua vida, que ele possa experimentar o profundo do Senhor, que realmente possa entender que o Senhor é Deus dessa terra. Pedimos pelo nosso governador, ó Deus, que o Senhor oriente-o, o Senhor cuide também da sua casa, da sua família. E, Senhor,
Não esquecemos também do nosso prefeito, que ele possa, Senhor, experimentar o amor do Senhor, entender que o Senhor o ama profundamente. Obrigado, Pai Santo, pelos servos do Senhor que estão, ó Deus, nesse momento adorando o Seu nome. Sabemos que só o Senhor pode cuidar e curar. Então, diante do Senhor, nós nos colocamos ao Seu serviço e clamando ao Senhor que nos oriente. Que toda a nossa vida seja um culto ao Senhor, tudo que nós venhamos a fazer. Porque sem o Senhor, ó Deus, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor nada somos. E é diante do Senhor que nós nos colocamos nessa hora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, esse é o momento de você servir a Deus onde você está. E como tenho lembrado você todos os dias, essa é a sua hora também de adorar a Deus com a sua oferta. Separe aí a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, para que haja o mantimento na casa do Senhor. E gosto sempre de lembrar a você que realmente Deus faz toda a obra dele. Mas seja você co-participante com o Senhor. Esse é o seu momento de ofertar a Deus. Estamos construindo a casa do Senhor nessas horas, para que quando tudo isso cessar, você seja recebido em um lar novo. Este é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Então, enquanto os meus irmãos trazem a vocês uma mensagem de louvor e adoração, que você ore na sua casa, oferte a Deus, e ore por nós, e ore por todos aqueles que têm, além de servido a Deus, também servido a homens. Que o Senhor te abençoe profundamente em nome de Jesus. Amém. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer.
Santo acima de nós, cuidando o tempo todo. Glórias a Deus. Amém. Vamos louvar aquele que está sentado no trono neste momento, recebendo nosso louvor e adoração. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
nós possamos estar ansiando por esse Deus que nos promete tantas coisas boas, mesmo em tantas aflições. Que nós possamos estar buscando Ele neste momento que estamos passando. Que nós possamos ter a certeza em todo instante que não estamos sós. Que nós possamos, em meio a tudo isso, estar dando honra e glória ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nessa hora, quero com você orar a pedido da Lúcia, pelo Reinaldo e Rayane, que perdem o seu ente querido, que o Senhor os conforte, viu, meus irmãos? Que a graça do Senhor possa abraçar vocês nessa hora. Lembro também dos nossos aniversariantes, a nossa Gabi, a nossa irmã Glaci, e agora, próxima semana, nossa irmã Ana Paula, nossa Paulinha. Que Deus possa abençoar vocês profundamente. Que todo o tempo vocês possam sentir a presença do Senhor na vida de vocês. Oremos. Pai bendito, nós diante do Senhor colocamos a vida da Lúcia, colocamos também, ó Deus, a vida da Rayane, do Reinaldo. Que o Senhor os conforte nessa hora, Pai poderoso. Que a graça do Senhor possa os abraçar, conduzir cada um deles. Obrigado pelos nossos aniversariantes, Senhor. Nós adoramos o Seu nome por essas vidas tão preciosas ao Senhor e também a nós. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar profundamente a vida da Gabi, que ela experimente mais e mais do Senhor. Que a nossa irmã Glaci, ó Deus, possa ser cada dia mais agraciada pelo poder do Senhor, a mão do Senhor. Que a nossa Paulinha, Senhor, possa todos os dias ver o quanto o Senhor a ama e que para a graça do Senhor elas possam, ó Deus, experimentar dias de paz na presença do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e adoramos o Seu nome nessa hora. Amém, Senhor Deus. Hoje, meu irmão, quero conversar com você, contar a você uma história de um homem que certamente você conhece das páginas bíblicas. E esse homem, bem como eu e você, tem os seus altos e baixos. E nesse tempo, irmãos, torna-se muito preciosa a vida deste homem e o exemplo deste homem também para nós. Que você possa ser agraciado com o Senhor, com a vida deste homem, e que você possa se assemelhar a ele e também dedicar a sua vida como ele dedicou ao Senhor. Eu falo de Pedro. Quero ler alguns trechos da palavra do Senhor com você. Hoje teremos aí mais textos bíblicos para conversar sobre Pedro e que seja ele também um exemplo para você, assim como é para mim. Não venho aqui me comparar a ele, nem dizer que sou ele, muito pelo contrário, mas quero que você o tome como um parâmetro também para a sua vida e em que alguns momentos somos bem Pedros. Quero começar por um episódio que é o que talvez nós mais nos lembramos de Pedro, que é esse episódio em que ele nega Jesus. Mas você vai experimentar na vivência dele alguns pontos que certamente você também o faz e que infelizmente, bem como ele, chega também a uma situação como essa de negá-lo. E não digo negá-lo prestes à morte de Jesus, porque isso é impossível, mas negá-lo em alguma atitude que você faz, em algumas situações que você toma para a sua vida. Talvez por medo, talvez por incompreensão da mensagem de Jesus para a sua vida, mas que você possa ter esse momento
diante do Senhor agora. Quero ler com você João. Quero compartilhar com você a visão que João teve do Senhor e ao que eu compreendo, a experiência que João relata daquilo que ele viveu com Pedro. Eu digo isso porque, assim como muitos, acredito que este outro discípulo que ele vai mencionar é João. Então vamos, João capítulo 18, leremos. Evangelho de João, capítulo 18. A minha versão diz: Simão Pedro e outros discípulos, e o outro discípulo, seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa destes com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira. Por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? E este lhe respondeu: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Amém? Amém também, e misericórdia em nome do Senhor. Se nós tomarmos por base o Evangelho de Marcos, o primeiro contato que Jesus tem com Pedro é Pedro pescando e Jesus o convida a segui-lo. A primeira palavra que Jesus transmite a Pedro é essa: segue-me, vem, segue-me. Depende da sua versão. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Entendendo também que o Evangelho de Marcos é bem uma característica de Pedro, e aí tomando por base que João Marcos andava com Pedro e conhecia bastante Pedro, e posso pensar com você, e quero que você pegue aí na sua Bíblia Atos capítulo 12, no versículo 12 ao 14, abra a sua Bíblia e você verificará que foi na casa de João Marcos, ou da mãe de João Marcos, que é este que escreve o Evangelho de Marcos, que Pedro foi quando saiu da prisão. Naquele momento, eu acredito que você lembra, em que a igreja orava para que o Senhor libertasse Pedro. E muitos acreditam que então Pedro é este que é não diria aquele que ditou, mas aquele que João Marcos teve experiência para escrever o seu Evangelho de Marcos. E bem, também, obviamente, instruído pelo Espírito Santo, isso sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero mencionar para você hoje, e gostaria que você aprendesse um pouco com esse servo do Senhor chamado Pedro, é as suas idas e vindas. Eu e você fomos um dia convidados por Jesus a servi-lo. Se você não o foi, eu clamo a Deus que você ouça esse chamado do Senhor. Para esses dias, então, isso torna-se algo precioso para a sua vida. Você
entregar-se mesmo a Jesus. Como tenho dito a você nos últimos dias, nas oportunidades que nós temos de conversar, é que você possa aproveitar esse momento difícil, mas esse momento de tempo. Esse momento de tempo, quando digo, é um momento que você consegue mensurar o tempo, porque vivíamos dias muito corridos, muito malucos, para repensar a sua vida. Como você tem vivido? Eu estou falando para você, imaginando o nosso país, né? Não estou aqui considerando o mundo ainda, mas estou pensando no nosso país em que a maioria declara-se cristão. E se você se declara cristão, eu quero que você repense o momento em que Jesus te chamou. E se isso não aconteceu na sua vida, eu conclamo nessa hora você deixar tudo, ajoelhar-se diante do Senhor e clamar que Ele te chame. Chame para essa obra que o Senhor tem para você. E você vai me dizer, mas pastor, como eu vou fazer uma obra estando em minha casa? E você vai arrumar muitas desculpas. Verdade, nós somos aqueles que arrumamos desculpas para tudo. Lembra da queda do primeiro casal? Por fim, o culpado de tudo era Deus. A mulher culpa a serpente, Adão culpa a mulher. E depois no final, a deixa de Adão é a mulher que tu me destes. Deixa isso. Esse não é momento para procurar culpados. Não é esse momento. Esse momento é para que você volte-se para o Senhor e aprenda aqui com o nosso amigo Pedro. Esse Pedro é aquele que chega para Jesus em um momento em que ele diz que vai ser chicoteado, vai ser morto. Ele diz que isso nunca aconteça com o Senhor e Jesus menciona para ele: apartai de mim, Satanás. Esse é o mesmo Pedro que aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, é avisado por Jesus sobre tudo aquilo que ele vai passar, os seus sofrimentos. E agora esse é o Pedro que vê isso acontecer. Literalmente ele passa por esse momento de negar a Jesus. E quero pensar com você alguns aspectos bem interessantes aqui. A grande verdade é que João era conhecido do sumo sacerdote. Por isso João tinha essa passagem para sua casa. Você nota isso no texto. Mas eu quero fazer você pensar algo que eu pensei lendo essas páginas, que Pedro só nega a Jesus porque está do lado de fora. E começa agora algumas características interessantes sobre esse texto que eu gosto bastante. Quando você se afasta de Jesus, que começam os seus problemas. Começa a sua negação de Jesus. E aí você que está me ouvindo e me vendo vai perguntar: como, pastor, eu posso me aproximar mais de Jesus? E é esse momento que eu quero que você pense. Você agora, acredito que boa parte dos que estão me ouvindo estão em casa e com oportunidade de tempo. Porque uma das vantagens que temos visto nesses dias quarentenos é ter tempo. É você começar a esquecer aquilo que está em volta. Sabe, meu irmão, minha irmã? Quando disse a você de desculpas que nós tomamos, uma das principais do momento da nossa sociedade, o momento da nossa geração, é dizer que nós não temos tempo. E uma das características dessa
quarentena, desses dias quarentenos, são ter tempo. Comece a se esvaziar daquilo que preenchia muito a sua mente, sabe? E comece a repensar algumas questões. E comece a se aproximar do Senhor. Converse com Ele. Conversas francas. Conversas de arrependimento. Há quanto tempo você não tem confessado os seus pecados diante do Senhor? Há quanto tempo você não tem se prostrado diante do Senhor e dito: Senhor, eu tenho falhado, tenho pecado, tenho errado contra o Senhor. E os meus pecados estão aqui, nas minhas mãos. As minhas mãos estão lotadas dos meus pecados. Esse é o momento que Deus escolheu para você voltar-se para Ele. E tem mais. Depois que Pedro entra, ele se une àqueles que não creem em Jesus, ele se une àqueles que estão ali se esquentando, se aquentando. Quantas vezes na sua vida você escolheu grupos que odeiam o nosso Senhor? Que é um negócio interessante? Você que trabalha, e quero que você tome isso para a sua vida. Aqueles momentos de festas, sabe? Momentos de festa da empresa e assim por diante, em que você se mete. E não estou dizendo que aquelas pessoas são demônios. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes você se mistura a essas pessoas. Às vezes você se esquenta com elas. Você as busca. E aí quando elas viram para você e dizem assim: mas você não é do grupo de Jesus, você vira e diz: não sou. Porque você quer se aproveitar daquele quentinho do fogo, quer ser recebido, quer ser identificado. Ontem mesmo falava com um amigo como o nosso povo tem dependido de psicólogos. E às vezes quanto você tem dependido de psicólogos? Quando fazia o seminário, eu brincava com o pessoal que fazia psicologia e dizia: vocês vão ser as pessoas mais ricas do mundo. Pois o nosso povo tem se afastado de Deus. E por isso tem passado por dias difíceis. Às vezes nem se aceitam e buscam ser aceitos, sabe? Talvez você tenha passado por isso, e eu quero dizer que não é momento de você se aquentar com aqueles que não professam da sua fé, muito pelo contrário, é momento de você se aquentar com Jesus. E o último, o servo do guarda que ali estava também disse: olha, você não é aquele que cortou a orelha do meu parente? E pela terceira e última vez, Pedro nega Jesus, dizendo que não era ele. Esse é um momento que eu quero que você pense sobre quantas vezes você tem negado a Jesus. Quantas vezes você, na sua trajetória, tem dito: eu não creio em Jesus, ou eu não sou do grupo de Jesus. Esse é o momento de você chorar. É o momento que você tem para chorar. Oportunidade do Senhor para chorar amargamente. Depois disso tudo acontece. Jesus é julgado erroneamente. Jesus é acusado. Jesus é morto.
crucificado e ressuscita. E chama Simão, esse Pedro que eu estou falando, mais uma vez. E é fantástico que aqui no capítulo 19, perdão, irmãos, no capítulo 21, Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos e mais uma vez ele chama Pedro do mar. Olhe no seu capítulo 21. E assim como Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus chama Pedro a aceitá-lo, a recebê-lo, a amá-lo por 3 vezes. Observa aí. Versículo 15 diz assim, do capítulo 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, eu o amo. Jesus responde: apacente os meus cordeiros. Segunda vez, versículo 16. E terceira vez, versículo 17. Tu me amas? E por fim, Jesus menciona para Pedro, versículo 22. Siga-me. Esse é o seu momento de seguir a Jesus. No domingo passado, eu mencionei algo para você sobre as redes sociais e elas têm agora essa vibe, né? De quem você segue, eu estou seguindo em uma rede social, em outra rede social. E a minha pergunta, irmãos, e talvez possa parecer um absurdo, é se Jesus tivesse um post no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer rede social a qual você está adaptado. Será que você clicaria em seguir Jesus? Aí você vai dizer para mim assim: não, pastor, eu certamente vou clicar em seguir Jesus. E eu acho legal isso da sua parte. Mas como vai ser a sua vida em seguir a Jesus? Sabe o que acho interessante dessas redes sociais? Tem algumas que tem alguns vídeos e você grava vídeos, enfim. E os nossos jovens fazem danças para que se assemelhem àqueles que apresentam esses vídeos, né? Acho legal as dancinhas para lá e para cá. Sabe do que eu estou falando? Será que você dançaria a música de Jesus? Sabe por quê? Esse Pedro que eu escolhi hoje para conversar com você, ele dançou uma música de Jesus e ela não foi fácil para a vida dele. Depois de tudo isso que passou, ele foi transformado e, sabe, acho que é isso que tem faltado na nossa vida, uma transformação genuína. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto dessa pandemia. Será que essa pandemia não é verdadeiramente esse momento de aceitação ou negação de Jesus? Será que essa pandemia não é um momento em que você fique assim: o que eu farei? Farei aquilo que Jesus tem chamado ao meu coração? E sabe, não importa se são de mensagem, sabe? Eu costumo muito receber aqueles bom dias e boas noites com Jesus, né? Boa noite com Jesus, boa tarde com Jesus, né, irmão Miquel? Alguns eu respondo, outros não consigo. Mas quer ser por redes sociais ou quer ser pessoalmente, com uma palavra, com um post, como tem sido o seu testemunho com o Senhor, sabe, meu irmão? Esse é o nosso momento, é talvez a crista da onda,
não sei, que é essa para que você surfe nela? Ou será que pelos seus medos, pelos seus temores, você tem deixado de fazer aquilo que o Senhor tem chamado você a fazer? Compreende? Tem te dado a oportunidade de servi-lo como um facho de luz. Conversamos sobre isso há uns dias atrás. Será que esse não é o momento que Deus tem escolhido para que você brilhe? Brilhe para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que estão em dificuldade? Eu creio que sim. E você vai levantar a questão, mas pastor, eu não posso visitar, não posso ir, eu não sei, ligue. É tão difícil assim você clicar no seu telefone e fazer uma ligação. Olha, eu quero orar por você pelo telefone. Que Deus nos ajude a tomar decisões na nossa vida. E sabe o que eu acho interessante? Se você abrir lá, capítulo 4 do do livro de Atos dos Apóstolos, posso também chamar de Evangelho, são boas notícias, né? Pedro, no capítulo 4, vai dizer assim, cheio do Espírito Santo, ele começa a dar testemunho de Jesus. E lá no versículo 18, ele é interrogado e eles levam a seguinte questão: vou ordená-los de que modo nenhum falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. E o 19 diz assim: mas Pedro e João responderam: senhores, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os homens do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse é o meu momento, esse é o seu momento de testificarmos do Senhor Jesus. Sei bem que não tem sido fácil para você esses dias pandêmicos. Mas hoje eu clamo a Deus que você entenda esse momento como sendo um momento precioso do Senhor. E eu faço um apelo a você que compreenda com a palavra de Deus que esse é o momento certo para a evangelização daqueles que você ama. Prostre-se diante do Senhor e ore comigo. Meus irmãos entoarão alguns acordes nessa hora para você, que você possa, embalado por este louvor, orar comigo. Sabe, curve-se onde você está e nós vamos orar para que o nosso íntimo, o nosso coração seja realmente convertido a Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, esse é o meu apelo a você, para que você tome por exemplo a vida de Pedro e mude, profundamente mude. Deus poderoso, este é um momento de alegria. Alegria por aprender na sua palavra como nossa vida é frágil, como temos dificuldades em te adorar e te servir, como temos, ó Deus, dificuldades na nossa vida. Reconhecer que diante do Senhor somos pequenos, somos falhos, mas o que nós queremos, ó Deus, é clamar ao Senhor que o Senhor venha sobre nós e nos perdoe das nossas falhas e faltas. Todas as vezes, ó Deus, que nós te negamos, e que não foram só 3 vezes, foram muitas vezes, mas que nós possamos, ó Deus, a partir de hoje, sermos mudados pelo Senhor, e possamos olhar para esses dias e ver neles, Senhor, momentos de oportunidade de sermos luz para aqueles, ó Deus, que andam nas trevas.
E quando digo nas trevas, são trevas sem o Senhor. Pois tem vivido, ó Deus, dias preocupados com esses dias, e nós clamamos que não seja assim na nossa vida. Que sejamos nós, ó Deus, esse facho de luz para aqueles que estão em dificuldade. Ajude-nos, Senhor, a compreender e aceitar e receber o desejo do Senhor para a nossa vida. Pois às vezes vemos tudo aqui em nossas mãos, mas não conseguimos o começo e muito menos o fim. Mas é no Senhor, ó Deus, que a nossa vida, ó Deus, deve ser pautada. Então por isso, nós te louvamos e adoramos o seu nome. E a cada dia que passa, vemos que o Senhor tem tudo preparado. E por isso estamos, ó Deus, rendidos, entregues ao Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa te abençoar profundamente. Ore. Encerre esse culto comigo aí orando, enquanto meus irmãos entoam louvores. Em nome de Jesus. Vamos iniciar, aliás, vamos finalizar este culto agradecendo a Deus, porque Ele tem sempre se lembrado de nós. Todos os momentos Ele se lembra de nós. Muitas vezes nós nos esquecemos desse Deus que tem guardado a cada um de nós, mas Ele sempre se lembra de nós. Nós não somos dignos, mas mesmo assim a misericórdia dele nos alcança. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deixa Ele mudar a sua história. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus eu levantar.
Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa nos dar uma ótima semana em nome de Jesus.